perfeito, porque a Tua graça é maravilhosa, Jesus. E nós Te exaltamos nessa manhã, Pai. Nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito e continua falando com as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém, gente. Bom dia. Vocês podem se sentar. Antes da gente começar, eu queria perguntar, tem alguém que nos visita hoje a primeira vez? Ali, bastante gente. Vocês são muito bem-vindos, que a presença de Deus abençoe a vida de vocês. As portas são sempre abertas, nós temos nossos cultos aqui pela manhã, nós temos nosso culto à noite também às 19h30. Então, sintam-se em casa, sintam-se recebidos, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Deixa eu jogar aqui. Aí. Então, hoje, aqui no nosso culto de domingo de manhã, o nosso culto de ensino, acontece junto com ele o Escola de Servos, que é o nosso curso para voluntários, para futuros líderes, onde nós abordamos 4 módulos ao longo de 4 meses e falamos sobre diversos temas ao longo desses meses. E atualmente, nesse mês, a gente está falando sobre o módulo de salvação. Quem geralmente traz as ministrações no módulo de salvação é o pastor Ricardinho, mas hoje ele não pôde estar, e aí eu recebi a missão de falar com vocês hoje, de compartilhar com vocês a respeito do último ponto do módulo de salvação, que é sobre santificação. Na semana passada, o pastor Ricardinho falou com vocês sobre justificação, que é um dos pontos que nós temos a partir da morte e sacrifício de Cristo. E hoje a gente vai falar então sobre santificação, sobre como nós podemos viver e como nós devemos viver a nossa vida a partir do sacrifício de Cristo, a partir daquilo que Ele fez em favor das nossas vidas. Amém? Eu queria ler com vocês um texto. Nós temos depois alguns avisos, e aí eu vou deixar essa parte para o final ali. Vamos, nesse momento, direto aqui para a palavra mesmo. Então, se vocês puderem abrir lá em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 1, a gente vai ler dos versículos 5 ao versículo 10. Amém? O texto ele vai dizer assim, 1 João capítulo 1, versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele é luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aí. Antes de a gente começar, vamos orar um pouquinho. Senhor, como nós falamos, nós te agradecemos pelo que tu tens feito. E nesse momento, Pai, nós te pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações, Pai. Jesus, que aquilo que tu inspirou João a escrever, Pai, possa realmente transformar os nossos corações e o nosso entendimento nessa manhã, Pai. Que nós possamos te conhecer mais profundamente. Que, como João vai dizer aqui, nós possamos te conhecer, esse Deus que é luz, esse Deus que é totalmente perfeito, totalmente santo, que nós possamos te conhecer mais profundo nessa manhã, Pai. E que nós possamos ter um encontro com a Tua graça e com o Teu amor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre santificação. E esse texto de João, ele é muito interessante, porque a gente vai seguir versículo por versículo do que esse texto ele vai nos dizer. Mas João ele vai nos mostrar que o Deus que nós servimos é luz, Ele é puro, Ele é santo. E por causa da santidade dele, nós também somos chamados a viver dessa maneira.
Nós somos chamados a andar, de fato, na luz. E aí, para a gente começar, eu queria que a gente imaginasse assim, quando a gente tem um quarto, e talvez esse quarto muitas vezes ele fica fechado muito tempo, a gente não limpa esse quartinho, todo mundo talvez tenha um quartinho da bagunça dentro da sua casa. Quando a gente traz luz para aquele quarto, quando a gente abre a janela, a gente passa a ver muitas vezes algumas sujeiras, a gente passa a ver algumas coisas que estão fora do lugar, naquele quarto que a gente não via antes, porque antes estava na escuridão, e na escuridão nós não conseguimos enxergar de maneira correta. Mas quando a luz vem sobre aquele lugar, então nós passamos a enxergar as coisas. E agora nós temos a convicção, olha, aquele item deveria estar naquele lugar. Olha, naquele cantinho tem uma sujeirinha que eu não estava vendo, mas que precisa ser limpa. Então, a luz, ela tem esse poder de trazer à nossa visualização, aos nossos olhos, as coisas. E a gente conseguir ver o que está certo e o que está errado e o que precisa ser ajustado na nossa vida. Só que tem um ponto, a luz, ela não cria a sujeira. A luz, ela não cria a desorganização. A desorganização está ali. A sujeira, ela está naquele lugar. A luz, então, ela expõe essa sujeira. A luz, ela, de fato, a gente geralmente diz, ela traz luz. Ela ilumina aquele ambiente e ela nos mostra, de fato, o que está acontecendo. E esse texto que João está escrevendo aqui para a igreja, João está abrindo a janela desse quarto. João está expondo a luz. E a luz é o próprio Deus, é o que o João está nos escrevendo aqui. Então, João está expondo a pessoa de Deus, quem Deus é. E a partir de quem Deus é, ele vai tratar de alguns pontos a respeito, como eu falei, de quem nós somos, de como nós devemos viver. Então, João, nesse momento, nesse texto, ele abre a janela. Ele deixa a luz entrar no quarto e aí ele expõe, muitas vezes, talvez coisas que nós precisamos ajustar e principalmente coisas que a igreja para a qual João está escrevendo, eles estavam com algumas dificuldades. Então, João ele vai tratar nisso. Se a gente for pegar a carta de João, a primeira carta de João, ele escreve para uma igreja que passa por algumas dificuldades. Passa por dificuldades na sua comunhão. Então, entre os próprios irmãos, eles tinham dificuldades. Mas também, eles tinham dificuldades neles mesmos. De pecados, de um estilo de vida que muitas vezes não condizia com o estilo de vida que era necessário por causa do Evangelho. Ele vai basear, então, tudo o que ele diz aqui na identidade de quem Deus é. Deus é luz. E é a partir disso, então, que a gente vai falar um pouquinho hoje e a gente vai falar sobre santificação e sobre uma vida em santidade. Então, o texto ele vai começar ali, no versículo 5. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta e a gente vai acompanhando junto, fique à vontade. Eu vou passar versículo por versículo, é um texto curto. Mas ali na primeira parte do versículo 5, João está dizendo assim: esta mensagem que dele ouvimos, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então, João, ele tem um objetivo na sua carta, que é mostrar para aquelas pessoas quem Deus é e como elas deveriam viver. Só que ele não tira isso simplesmente da própria cabeça dele. Ele não simplesmente escolhe, eu quero que vocês vivam dessa maneira. Mas ele começa falando para a igreja, esta é a mensagem que dele ouvimos. João, como a gente sabe, é o mesmo apóstolo que escreve o Evangelho de João. Ele vive com Jesus. Lá no Evangelho de João, ele se autodefine, auto-intitula como discípulo amado. Então, João, ele ouvia de Jesus, ele passou alguns anos com Jesus. Então, o que ele transmite para a igreja, o que ele nos escreve, não é simplesmente algo que ele inventa, mas é o que ele recebe da parte de Jesus. Então, ele transmite o que ouvimos dele. Por isso que nós damos muita validade para o que o João está falando. Por isso que a solução que João apresenta para a nossa vida de santidade, ela é perfeita. Porque ele ouve e transmite a mensagem do próprio Deus que está no coração dele. E ele nos dá a oportunidade nessa noite de nós ouvirmos aquilo que ele recebeu da parte de Jesus. E aí, então, qual que é o conteúdo dessa mensagem? O que João começa dizendo? E aí, no versículo 5 ainda, na segunda parte do versículo, ele vai dizer: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Essa, então, é a base
de toda a mensagem que João está trazendo. Ao longo da carta, nós costumamos falar que Deus é amor, e essa é uma outra afirmação de João. Mais à frente na carta, ele traz essa afirmação também a respeito da identidade de Deus. Deus é amor. Mas antes de tudo, a primeira coisa que ele fala a respeito de Deus é: Deus é luz. E luz não simplesmente porque Deus é brilhante, mas luz para João é claramente, como o texto vai dizer, é o contrário de trevas, mas luz, quando ele fala sobre Deus, é a respeito da santidade de Deus, a respeito da pureza de Deus, a respeito da verdade absoluta de quem Deus é. João não diz que Deus é luz simplesmente porque ele ilumina as coisas, mas porque a identidade de Deus, uma das características, dos atributos de Deus, é a pureza que ele tem, é a santidade que ele tem. E aí, trevas para João, e ele vai dizer que nesse Deus que é luz não há treva alguma, treva para João é essa impureza, treva é o pecado. Então, quando João ele dá ênfase, olha, não há treva alguma, ele está dizendo, ei, o que nós ouvimos da parte de Jesus, o que nós ouvimos da parte de Deus, é que Ele é totalmente santo, Ele é totalmente puro, Ele é totalmente maior e diferente da sua criação. Nós somos criação de Deus e Deus é o Criador. E por isso Deus é de uma categoria totalmente diferente. E nessa categoria Deus, Ele é totalmente santo. Então João, ele faz essa afirmativa. E é muito importante a gente ter esse entendimento, porque a nossa vida de santidade, a gente encontra vários outros textos, principalmente no Novo Testamento, falando sobre santidade. 1 Pedro vai falar, citando o Antigo Testamento, dizendo, olha, sejam santos, assim como aquele que os chamou é santo. Então, sempre o chamado para uma vida de santidade se dá a partir da pessoa de quem Deus é. Deus não nos chama para ser algo diferente do que Ele é. Ele nos chama para nós aprendermos dEle, para nós termos da característica dEle. Então, quando nós falamos que nós devemos crescer e nos conformar ao caráter de Cristo, é o que o João está nos dizendo aqui. Olha, assim como Deus é santo, agora, a partir disso, eu vou mostrar para vocês o porquê que vocês devem também viver de maneira santa. Vocês devem viver, então, de uma maneira justa aos olhos de Deus. Só que daí a grande pergunta que a gente tem é, se Deus ele é totalmente santo, e se a gente pensar por talvez alguns segundinhos, a gente vai se dar conta que talvez, só talvez, a gente não seja santo o suficiente para se relacionar com esse Deus. Todos nós aqui, nós com certeza temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas lutas. E a pergunta que fica é então, olha, como que eu posso me relacionar com Deus? Como eu posso viver da maneira que Deus é? Como eu posso andar na luz? Se eu não encontro muitas vezes isso dentro de mim, se eu muitas vezes tenho que lutar e tenho que lidar com os pecados do meu coração, eu tenho que enfrentar as lutas da minha vida. Essa é uma pergunta muito justa. E quando a gente é realista de fato com a nossa realidade, é com certeza algo que talvez surja no nosso coração. Uma dúvida que surja no nosso coração. E aí João, então ele nos apresenta dois cenários hipotéticos. Ele vai dizer ali no versículo 6, olha, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui é o primeiro ponto, porque João aqui está tratando talvez alguma hipocrisia, está tratando algum problema ali na igreja, porque a gente pode afirmar que a gente tem comunhão com Deus, a gente pode afirmar que a gente anda com Deus, que a gente segue os passos dele. Mas se a nossa vida, ela não condiz com isso, se, que nem João vai falar, a gente anda nas trevas, a gente está mentindo, a gente não está praticando a verdade, a gente não está vivendo de acordo com essa luz. Essa é uma dificuldade que nós temos como seres humanos. Nós muitas vezes falhamos, mas o que João está dizendo aqui não é simplesmente as lutas diárias que nós temos. João não está dizendo aqui que, olha, se a partir do momento que tu se converteu, tu acabou pecando de alguma maneira,
então tu está nas trevas e tu não faz parte da comunhão com Deus. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo, mas se nós andarmos nas trevas, João enfatiza o andarmos porque o andar não é simplesmente um tropeço qualquer. Andar é continuamente estar num caminho de pecado. É conscientemente nós chegamos à conclusão de que, olha, eu sei que de alguma maneira Deus reprova isso, de alguma maneira Deus me chama para agir diferente disso, mas eu prefiro o meu caminho. Ontem o Júnior trouxe uma palavra aqui no Soma sobre a vida de Jonas, e talvez aqui é a ideia de Jonas. Deus fala com Jonas, dá uma mensagem para ele sabe o que Deus disse para ele fazer, mas ele acha que o caminho dele é melhor. Então o que João está dizendo aqui é, olha, se a gente afirma que a gente tem comunhão com Deus, a gente não pode simplesmente andar da maneira que nós acreditamos ser a melhor. Porque agora a gente não está mais em trevas, a gente está na luz. Então a gente deve andar conforme a luz, conforme o Deus que nós servimos. E aí João, ele continua, então qual que é a maneira certa da gente viver? E aí João vai dizer no versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí, se a gente tem a ideia do que semana passada o pastor Ricardinho nos trouxe a respeito da justificação, o que João está nos dizendo aqui é que, olha, agora que nós sabemos que o nosso Deus é luz, nós somos convidados, a partir daquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, a nós andarmos nessa luz, a nós prosseguirmos nesse caminho que Cristo nos convida. E aí, de novo, andar na luz não quer dizer que a partir do momento que nós nos convertemos, nós nos batizamos, dali em diante a gente nunca mais vai errar. Se nós somos sinceros e se nós realmente tentarmos, e nós devemos tentar lutando contra esse pecado, nós sabemos que por muitas vezes a realidade é que nós vamos acabar falhando nesse meio do caminho. Muitas vezes nós vamos acabar tropeçando no caminho. Mas andar na luz é para além de simplesmente eu viver uma vida de perfeição. Mas andar na luz é nós vivemos uma vida de constância, de submissão a Deus, onde nós nos entregamos verdadeiramente à presença de Deus, onde nós nos expomos à luz. Porque a grande questão da luz é que, como eu falei no início, ela expõe as sujeiras. E está tudo bem. De fato, essa é a obra de Cristo na nossa vida. É Ele expor de fato aquilo que há de mal no nosso coração. É Ele expor de fato aquilo que precisa ser corrigido no nosso coração. Isso só acontece, essa correção só acontece se nós andarmos na luz. Se nós andarmos nas trevas, o nosso coração ele fica escondido. As áreas da nossa vida que muitas vezes nós temos dificuldade ficam escondidas. E aí aquilo não é trabalhado, aquilo não é resolvido. Mas quando nós trazemos a luz, quando nós andamos na luz de quem Deus é, os nossos erros eles são expostos. Mas diferente do que a gente pensa muitas vezes, eles não são expostos para nos matar e não são expostos para nos condenar, mas são expostos para nos sarar no sangue de Cristo, na cruz de Cristo. Então Deus nos convida a nós andarmos na luz, não para nos queimar com a luz, mas para restaurar as nossas vidas e nos colocar no caminho correto e nos fazer de fato viver a plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Só que é muito simples a gente falar isso, muito difícil é a gente aplicar isso na nossa vida. E a verdade é que se a gente dependesse só do nosso próprio esforço, se a gente dependesse simplesmente da nossa força de vontade para tentar novamente e olha, agora eu vou fazer dar certo, a gente também não ia conseguir. Porque, e a gente conhece o texto, a gente sabe que o mandamento em si, só o mandamento ele não tem poder de transformar as nossas vidas. Precisa existir algo a mais no nosso coração que realmente nos coloque nesse caminho. E João ele não menciona nesse texto, mas durante todo o Novo Testamento nós vamos ver que o agente, aquela pessoa
que faz com que nós verdadeiramente consigamos e possamos andar na luz é o Espírito Santo na nossa vida. E aí, lá em Romanos, eu queria ler com vocês rapidamente, Romanos no capítulo 8, Paulo vai falar sobre essa vida no Espírito e como a vida no Espírito nos tira desse caminho de trevas e nos leva para esse caminho de luz. Paulo ele não vai falar na analogia de luz, mas ele vai falar de uma outra maneira, mas que é exatamente o que João também está falando. Romanos no capítulo 8, no versículo 5, Paulo vai dizer assim para a igreja em Roma: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito, mas quem, de acordo com o Espírito, vive, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Esse é o retrato daquele que vive no caminho de trevas. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Parafraseando, vocês não estão no caminho das trevas, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, e assim como a gente viu na semana passada, pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, Cristo está em nós, o corpo então está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E aí no versículo 13 ele vai dizer: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que Paulo está dizendo aqui se encaixa perfeitamente com o que João está dizendo. Se nós vivemos pelo Espírito de Deus, se nós depositarmos a nossa fé em Cristo e nós depositarmos a nossa vida para o Espírito Santo conduzir, nós entregarmos o controle das nossas decisões e da nossa vida para o Espírito de Deus, automaticamente nós vamos andar na luz. Porque nós já não seremos mais guiados pela nossa carne, nós já não seremos mais guiados pelas trevas do nosso coração, mas agora o Espírito Santo traz luz ao nosso coração, expõe para fora aquilo que precisa ser transformado, e Ele atua em cada uma dessas coisas, para que nós possamos andar conforme Ele quer e conforme o desejo dEle. E é maravilhoso isso, porque ao mesmo tempo que nos convida a nós expomos a nossa vida, Jesus ele não deixa isso sem solução. Ele traz uma solução para que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aí quando a gente vive dessa maneira, quando a gente entrega a nossa vida para o Espírito Santo e deixa Ele conduzir, duas coisas acontecem. E é o que João vai dizer no restante do versículo que a gente estava lendo. Ali no versículo 7. Então, se nós vivemos a luz, nós temos em primeiro lugar comunhão uns com os outros. A vida daquele que é guiado pelo Espírito, que anda na luz, é uma vida daquele que tem comunhão também com os filhos da luz. É a vida daquele que também tem comunhão com o corpo de Cristo. Porque se nós somos filhos do nosso Pai, nós automaticamente nos tornamos, e aí como Davi falou no início, nós nos tornamos irmãos de Cristo e irmãos uns com os outros. Então quando nós andamos e somos guiados pelo Espírito, a nossa comunhão com Deus é ajustada, e a nossa comunhão com o nosso irmão também. E aí João continua: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E essa é a chave do texto que João está dizendo aqui. Quando ele vai dizer que purifica, o tempo do verbo, e eu não vou ser técnico aqui, mas o tempo do verbo, João está dizendo, olha, ele nos purifica, o verbo está no presente. João não está dizendo que Jesus nos purificou ou que Jesus nos purificará. João está dizendo, Jesus nos purifica e Ele continuamente continua nos purificando. Então esse é o grande poder de andar sobre a luz de Deus. Continuamente a luz expõe o nosso coração, mas ela nos expõe em graça. Ela expõe o nosso pecado, mas ela expõe restauração. Continuamente o sangue de Cristo, que foi derramado no passado, tem efeito duradouro sobre a nossa vida e transforma o nosso coração. Então, quando nós andamos na luz,
Não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar, mas quer dizer que quando nós pecamos, nós temos aquele que morreu por nós e cujo sangue nos purifica hoje dos nossos pecados. E por isso nós não perdemos a esperança. Por isso nós não ficamos desesperados, porque nós temos a certeza que o nosso Redentor vive, que o sangue dele nos cobre, e por causa da cruz dele, nós temos esperança de salvação. Então o que João está dizendo aqui é que, olha, talvez no início andar na luz possa incomodar, porque vai expor algumas coisas do nosso coração. Mas quando essas coisas são expostas, o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos sara, e aí a nossa vida muda completamente, e nós temos alegria em Cristo, nós temos vida em Cristo. Então o convite que João está nos fazendo aqui é, olha, olhem para o Deus que é luz, e andem na luz, não porque Ele quer castigar vocês, mas porque Ele quer purificar, Ele quer trazer salvação sobre a vida de vocês. E muitas vezes nós queremos esconder isso por medo, mas o próprio João vai dizer mais à frente, o perfeito amor lança fora todo medo. O Evangelho nunca foi baseado em simplesmente o que nós fazemos para Deus, mas em primeiro lugar no que Deus fez pelas nossas vidas, e o que a partir do sacrifício dele, ele nos convida a nós vivemos. Só que, continuando o texto, João, agora ele aborda uma outra parte, uma outra dificuldade que a igreja estava tendo. Ali, João vai mostrar que, se por um lado alguns deles eram meio hipócritas, eles diziam andar na luz, mas viviam nas trevas, existia uma outra galera que talvez eles eram mais arrogantes. Porque João vai dizer no versículo 8, assim, se afirmamos, e aí ele está apresentando um cenário hipotético. Provavelmente, talvez inclusive fosse uma afirmativa daqueles irmãos que estavam ali naquela igreja. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Como a gente falou aqui, se a gente observar a nossa vida e a gente for sincero, a gente vai ver que a gente não consegue afirmar que a gente não tem pecado. A gente vai ter que lidar com a realidade de que, ainda salvos, ainda regenerados pelo Espírito Santo, ainda andando na luz, muitas vezes nós vamos acabar vacilando os nossos pés. A gente observa, por exemplo, no Novo Testamento, os discípulos andam alguns anos com Jesus, mas quando chega no momento da crucificação, no momento da maior luta, da maior tribulação que ele passa, a gente pega a referência de Pedro. Pedro, diante do medo, ele nega Jesus. Ele diz, eu não conheço esse cara, não sei quem ele é, não me junta com esse cara. Então, mesmo quando nós andamos com Cristo, muitas vezes a nossa fé e os nossos pés, eles podem vacilar. Então, o que João está dizendo aqui, cara, se a gente afirma que a gente não tem esse pecado, se a gente afirma que a gente não vacila nunca mais, a gente está enganando a nós mesmos. E aí sim a verdade não está em nós. O fato de nós assumirmos e dizermos que, olha, não tenho nenhum pecado, já mostra que nós mesmos somos mentirosos. E aí o pecado já nasce no nosso coração a partir do orgulho. E aí no versículo 10, eu vou pular o 9, depois a gente volta para ele, mas no 10 João aumenta ainda mais esse argumento, dizendo, olha, então se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. João, no anterior que a gente leu, ele diz, olha, se afirmamos que não temos pecado, é uma característica de identidade, é uma posse, eu não tenho pecado. Agora João está dizendo, olha, se nós simplesmente afirmamos que nós não temos cometido pecado, se nós não temos muitas vezes vacilando os nossos pés, agora nós não simplesmente nos enganamos, mas nós fazemos de Deus mentiroso, e a palavra não está em nós. Então para João é muito claro que, olha, a condição do ser humano é uma condição de pecado. A condição do ser humano é uma condição de pecaminosidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, e Paulo inclusive vai falar sobre isso lá em Romanos 3, ele vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e carecem dessa misericórdia. Todos nós estamos sobre a mesma condição. Todos nós somos aquilo que nós chamamos de depravados, nós somos depravados. Mesmo que nós muitas vezes insistimos em fazer o bem,
parece que o pecado ele está junto da gente. O pecado está ali próximo da gente e parece que não nos larga. Só que João, para ele, essa realidade não é um problema. Porque é o que a gente falou. Existe uma luz que purifica nossas vidas. Uma luz que expõe os nossos pecados. E ainda que nós venhamos a cometer, é o que eu falei, a purificação do pecado é no presente. Deus nos purifica hoje dos nossos pecados. Então nós não precisamos recorrer à negação de que nós não temos pecado. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, se nós queremos viver uma vida de santidade, o caminho não é pela hipocrisia de dizer que eu vivo de um jeito e viver de outro, e também não é pelo caminho da negação, de dizer que eu não tenho pecado, então eu sou completamente santo. Não, o caminho que João nos aponta para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, é o que ele vai dizer no versículo 9. João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a solução que João dá para a nossa vida de santidade, para que nós possamos andar na luz, não é simplesmente uma vida onde nós vamos não ter nenhum pecado, mas é que nós vamos lutar contra esse pecado. Mas se por algum motivo nós vacilamos, nós temos a possibilidade de confessar os nossos pecados para Deus. E aí, o amor de Deus, pela fidelidade, pela justiça dele, ele perdoa os nossos pecados. Só que a grande questão, e por que João usa a luz para falar sobre isso? Porque a verdade é que se o nosso pecado está nas trevas, se ele não é exposto, dificilmente vai nascer uma confissão daí. Dificilmente, se nós não dermos com a realidade do nosso pecado, de quem nós somos, da nossa dependência de Deus, nós não vamos confessar o nosso pecado. Talvez nós até afirmamos, se estivermos nas trevas, que nós não temos pecado nenhum. Mas quando a luz expõe o nosso pecado, ela nos convida à confissão. Porque na confissão dos nossos pecados, nós recebemos da graça e da misericórdia de Deus. E o que é confessar os pecados? Em resumo, confessar é nós pararmos de dar desculpas. Confessar os nossos pecados é nós pararmos de colocar a culpa no nosso cônjuge, de colocar a culpa no nosso chefe do serviço, é pararmos de colocar a culpa na nossa infância, nos nossos traumas. Confessar os nossos pecados é concordar com Deus. Com um Deus que diz que todos carecem da graça, que todos são pecadores, e nós dizemos, sim, Senhor, eu sou pecador. O pecado que está no meu coração eu chamo pelo nome assim como Tu chamas, Senhor. Isso é confessar os nossos pecados. É nós de fato abrimos o nosso coração e dizemos, talvez como salmista, Senhor, Tu sabes que eu pequei contra Ti. Talvez como aquele filho pródigo chegando para o pai dizendo, pequei contra os céus e contra Ti. Talvez nós, como salmista, também dizemos, Senhor, som do meu coração, vê se existe em mim algo que Te ofende. Confessar os nossos pecados é abrirmos o nosso coração para a luz, para que o Espírito Santo possa trabalhar e possa perdoar e possa transformar o nosso coração. E a segurança que nós temos, porque muitas vezes o receio pode vir, mas se eu confessar os meus pecados para Deus, Deus vai ficar muito irado. Se eu confessar os meus pecados para Deus, talvez Deus desista de mim, porque de novo eu errei, porque de novo eu falhei. Mas aí João vai dizer, olha, se nós confessarmos, Ele é fiel à aliança, Ele é a promessa que Ele fez conosco lá naquela cruz, e Ele é justo para perdoar os nossos pecados. E aí, a grande pergunta do Evangelho, a grande pergunta de todo o plano de salvação que nós temos visto nas últimas 4 semanas é: como pode João dizer que Ele é justo para perdoar os nossos pecados? Como pode um Deus justo perdoar um injusto como eu? Como pode um justo juiz soltar um réu que é claramente culpado? E aí aqui é o centro de todo o Evangelho. Quando João nos diz que Deus é justo ao perdoar os nossos pecados, ele sabe que Deus é justo porque a justiça dele já foi satisfeita antes.
Existia uma necessidade de justiça. E o Ricardinho falou sobre isso semana passada. Existia uma necessidade, existia um pecado que era contra nós e que nós merecíamos morrer por isso. Se nós chegássemos até a luz da maneira que nós éramos, nós com certeza morreríamos. Porque um Deus totalmente santo não pode habitar com seres impuros. A luz, de maneira alguma, há trevas nela. Então Deus não poderia se relacionar com a gente porque nós não éramos justos o suficiente. Mas aí, quando Ele encarna na pessoa de Cristo, quando o Verbo se faz carne e Ele morre em favor de nós, é a resposta de Deus, a resposta justa de Deus em relação ao nosso pecado, dizendo: olha, eu não vou simplesmente varrer os pecados de vocês para baixo do tapete. Eu não vou simplesmente deixar vocês sem luz para que vocês não vejam os erros de vocês. Mas agora eu vou trazer a luz. E não vou trazer à luz simplesmente os pecados de vocês, mas eu vou tornar eles um espetáculo público lá naquela cruz e resolver de uma vez por todas, Paulo vai dizer, a escrita de dívida que era contrária às nossas vidas. Então o chamado que João faz a uma vida de santidade passa pela identidade de quem Deus é e também pelo que Deus fez pelas nossas vidas. Quando nós pensamos em santidade, a primeira pensamento talvez é simplesmente, olha, o que eu devo fazer para Deus? Mas a santidade começa sempre no que Deus fez em favor das nossas vidas. E é por causa do que Ele fez lá naquela cruz que Ele nos perdoa e Ele nos purifica de toda a injustiça. Então nós não precisamos ter medo de Deus. A vida em santidade não é uma vida baseada no medo de que quando eu errar, Deus vai me lançar fora. Mas uma vida em santidade é uma vida baseada no amor de Cristo, no que Ele fez por mim, no que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E conforme eu vou crescendo, conforme eu vou amadurecendo, as coisas velhas vão ficando para trás. Conforme eu vou me expondo à luz, as trevas do meu coração vão se dissipando. Conforme eu vou sendo exposto à presença de Deus, o meu coração vai sendo transformado. Mas isso é um processo, isso é um progresso, isso é algo que acontece ao longo das nossas vidas. Então a gente não pode desanimar caso a gente tropece no caminho. Deus nos convida para uma vida de santidade, nos dá o Espírito Santo para nos capacitar para essa vida e nos convida agora a andar no caminho da luz. Nos convida agora a andar naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, em resumo, para a gente finalizar, o que João diz aqui é: Deus, Ele é totalmente santo, Ele é totalmente perfeito. Para a gente andar na luz, a gente não pode simplesmente andar nas trevas, senão nós seríamos hipócritas. Mas para a gente andar na luz, a gente também não precisa negar que a gente tem pecado. Para a gente andar na luz, a gente precisa expor nosso coração, confessar os nossos pecados e deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida, para que nós venhamos a nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. E aí, somente a partir desse momento, somente a partir dessa ação do Espírito Santo, é que nós vamos realmente viver uma vida de santidade. Então, o que eu queria compartilhar aqui nessa manhã é que nós possamos sair daqui motivados. Se nós não temos vivendo de acordo com aquilo que Deus nos pede, nós podemos ter motivação nessa manhã. Hoje, o sangue dele nos purifica de todo o pecado e nos coloca de pé no caminho. Se nós estamos caminhando já na luz, mas talvez nós estamos lutando com coisas que parece que não acabam mais, nós podemos continuar firme, porque o Espírito Santo está na nossa vida. Nós podemos entregar o nosso coração para Ele, sabendo que Ele é fiel e justo para nos conduzir para o caminho de justiça. E se nós chegamos aqui dizendo: Thomas, eu estou muito bem, está tudo certo na minha vida, eu estou conseguindo caminhar na luz, então nós podemos ter a esperança, junto com todos nós aqui, de que um dia nós vamos ver essa luz de maneira completa. E aí nós não vamos mais nos preocupar com o pecado, nós não vamos mais nos preocupar com a nossa antiga natureza, porque aí é o que João também vai dizer em Apocalipse, porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, novo céu, nova terra, e nós seremos para sempre regenerados. Então, se nós pudermos sair daqui nessa manhã com uma coisa na nossa cabeça e no nosso coração, é: Deus é luz,
Ele nos chama para um caminho de luz, a partir da confissão e do depósito da nossa fé no que o Espírito Santo pode fazer nos nossos corações. Amém? Eu queria orar com vocês, então, para a gente encerrar. Se você pudesse se colocar de pé, colocar a mão no seu coração e realmente falar com Deus, entregar para Deus, falar a verdade, dizendo, Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Senhor, eu preciso que Tu molde o meu coração nessa área. Senhor, eu preciso que Tu transforme aquilo ali. Talvez faça nessa manhã a oração do salmista. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algo que Te ofende. Espírito Santo, nós Te pedimos nessa manhã, sonda as nossas vidas, Pai. Sonda, Espírito Santo, os nossos caminhos. Se talvez, como João disse, nós temos dito andar na luz, mas os nossos caminhos são caminhos de trevas, nessa manhã nós nos arrependemos, Jesus. Nós confessamos a Ti o nosso pecado, nós expomos à luz as nossas sujeiras, e nós cremos na Tua palavra que diz que Tu és fiel e justo para perdoar e purificar o nosso coração, Jesus. Se talvez, Jesus, nessa manhã, nós temos andado na luz, mas as lutas são tão grandes, as dificuldades são tão difíceis, nós clamamos a Ti, tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda nas nossas dificuldades, Pai. Nós precisamos e dependemos de Ti. Sozinhos nós não conseguimos, mas nós sabemos que, pelo agir do Teu Espírito Santo, nós podemos sim viver uma vida de santidade. Então, Jesus, conduz o nosso coração nisso. E acende ou reacende no coração de cada um de nós aqui a esperança pela glória que nós veremos quando Tu voltar, Jesus. Que nós possamos olhar para nosso caminho hoje, mesmo com as dificuldades, e crer no nosso coração que vale a pena nós lutarmos, vale a pena nós gastarmos e entregarmos a nossa vida por Ti, porque nos espera uma cidade eterna na Tua presença, onde nós vamos ver face a face a Tua presença, onde nós vamos ser realmente colocados dentro dessa luz. Que nós possamos sair aqui dessa manhã com essa esperança de que Tu és luz, que Tu nos convida para vivermos na luz e que pelo Teu Espírito Santo Tu nos capacita a nós andarmos nessa luz, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e Te entregamos a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Para a gente encerrar os nossos avisos, hoje à noite nós temos o nosso culto aqui às 19h30, com participação especial da Cruzada Music, e eles vão ministrar o louvor com a gente aqui nessa noite, vai ser um momento muito especial. Também fique ligado ali nas nossas redes sociais, lá a gente tem todos os outros avisos das atividades que a gente tem ao longo da semana. E nós vamos ter também, para encerrar, o nosso momento das ofertas. Nosso querido irmão Júnior vai trazer aqui o nosso gasofilaço. Então, se você sentir no seu coração, quiser ofertar, nós temos o Pix aí atrás das cadeiras, o QR Code, mas também se você trouxe em espécie, a gente tem o nosso gasofilaço aqui na frente. Deus abençoe vocês, que a gente tenha um ótimo domingo. E é isso. Amém.